as várias expressões de um mesmo problema, a autoobsessão. E para nossa surpresa, ao olharmos isso aqui, achamos interessante, porque não é de agora que já foi identificada a autoobsessão. Porque o homem, não raramente, é obsessor de si mesmo, está em obras póstumas. Então lá atrás, há 150 anos atrás, aliás, há mais de 150 anos atrás, Kardec então já tinha identificado esse problema da autoobsessão. É o que assevera o codificador. Tal coisa, porém, bem pouco admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Então nós estamos dentro de um processo de trabalho, de ações de melhoria íntima, de edificação íntima, que nós vamos procurar construir o nosso íntimo, as forças para nos defender de nós mesmos. Mas poucos de nós vamos admitir que somos o nosso próprio obsessor. Poucos de nós vamos admitir que nós somos o nosso próprio problema. Queremos ver essa situação no outro. Queremos colocar essa situação no outro. E assim vamos caminhando ao longo do tempo, criando embaraços enormes para nós mesmos. Conforme dissemos, está em obras póstumas aquela citação. Kardec vai mais longe e explica alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do espírito do próprio indivíduo. Então, muitas das vezes, nós somos o nosso próprio algoz. Muitas das vezes, nós somos aqueles que sintonizamos com o mal pelos mais variados liames dos séculos, pelos mais variados meios. Então, nós criamos o nosso próprio problema, nós criamos os nossos próprios embaraços. E aí, queremos colocar a culpa para todo lado, menos assumir a responsabilidade pessoal intransferível por cada situação. Portanto, temos que procurar aprender a vivenciar da melhor forma possível os sentimentos de amor, de caridade, de fraternidade, para que estejamos todos unidos um dia diante do Pai com esse sentimento de amor, de fraternidade e de luz em nossos corações. Fazer valer a nossa expressão de amor, fazer valer os nossos sentimentos verdadeiros é de grande importância para todos nós que precisamos estabelecer a nossa meta de buscar construir uma manhã de paz, de luz e de fraternidade. E para isso, precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e ver até onde nós estamos criando esses liames, esses vínculos com o mal, para criarmos nossos próprios problemas, nossos próprios transtornos. Como já citamos em estudos anteriores, muitas das vezes certas intoxicações, como por exemplo, com a bezetacil, vai trazer grandes problemas para aquela pessoa que não vai ter espírito influenciando. Ele vai criar sintonias com espíritos pervertidos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, tomar muita vigilância, para que ao longo da nossa existência nós não venhamos a cair em situações desagradáveis, por culpa nossa mesmo, por invigilância nossa ou até por desconhecimento nosso. As pessoas estão ao nosso redor, são doentes da alma, percorrem os consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena, são obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. E muitas das vezes achamos que é o obsessor que está nos atormentando, nós mesmos estamos vendo as cenas que nos atormentam, porque nós não perdoamos o suficiente o nosso passado para nos desligarmos dessas situações, desses inconvenientes, desses processos que nos ferem, que nos machucam, que nos deixam em situação um pouco delicada. Precisamos, pois, então aprendermos a valorizar as nossas oportunidades para podermos construir uma manhã de luz, de fraternidade e de paz, baseado no Evangelho de Jesus, que é o caminho que nos conduz ao Pai. Trabalhamos, pois, para nos aperfeiçoarmos, para não ficarmos nessa situação, como aqui está dizendo. São obsessores de si mesmos, vamos voltar aqui para a gente poder pegar o fio da meada, são obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. No porão de suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com os a quem se acompliciaram e que, quase sempre, os requisitam para a manutenção do conúbio degradante de outrora. Esses, os autoobsediados graves, e que se apresentam também subjugados por obsessões lamentáveis. São os inimigos, as vítimas ou os comparsas a lhes baterem à porta da alma.
Então, é uma autoobsessão porque a pessoa vê as cenas do passado e sofre com aquelas cenas. Vê as cenas do passado e padece aquele sofrimento, chorando desesperadamente ou tomando atitudes de procurar ajuda e nunca achar essa ajuda, porque a ajuda primeiro está dentro de si mesmo. Está no auto-perdão, em entender que tem que perdoar sempre. Certa vez, Jacob dizendo assim, só os espíritos burros ficam obsediados. Eu falei assim, um problema sério, porque eu posso estar na lista dos burros, né? E aí eu fui procurando entender a partir dali. Então nós temos momentos de burrice, quando não queremos perdoar determinadas pessoas que nos ofendem. Nós temos momentos de burrice quando nós achamos que temos que agredir o outro no trânsito. Nós temos momentos de burrice quando achamos que temos que vingar alguma coisa. Porque, acima de tudo, nós precisamos aprender a amar. E tudo que sai dos patamares do amor é burrice. Lamento informar, mas se você entrou por um caminho desses, é burrice. Portanto, nós temos então que treinar a valorizar o bem, nós temos que treinar a valorizar os sentimentos de amor para edificarmos essa paz, esse amor em nossos corações e podermos viver em paz. Mas existem também aqueles que portam a autoobsessão sutil, mais difícil de ser detectada. Então, tem aqueles que, aqui no primeiro caso, a pessoa está sentindo os seus perseguidores, primeiramente em sua mente, e depois ele começa a encontrar com esse ou aquele que vai fazê-lo pagar as contas de uma forma dolorosa. Então, nós podemos citar, a pessoa vai a uma festa que não deveria ir, tem todas as intuições para não ir, os pais falam para não ir, ela vai, chega lá e encontra quem não deveria, e a partir dali cria todo um caminho de dor e sofrimento que a pessoa tem dificuldade para se libertar. Por outro lado, nós também temos aqueles que encontram com pessoas que têm aquela grande paixão, mas a consciência cobra e aí começa a partir de um determinado momento alguém partir para uma agressão e a pessoa se autotormentando por uma paixão doentia fica entregue gostosamente àquele estado de sofrimento, achando que assim vai pagar as contas. Esse achar que assim vou pagar as contas é um processo de obsessão. Então a gente tem que fazer o que nesse caso? Primeiramente, procurar se melhorar, procurar vigiar para ver se aquilo que nós estamos construindo para nós é realmente edificante, se é realmente algo que nos eleva, que nos fortalece, que nos aproxima de Deus. Portanto, nós precisamos estabelecer padrões que nos façam melhores hoje do que fomos ontem, procurando trabalhar intimamente. E aqui, quando se tem o fantasma do perseguidor que é si próprio, querendo reparar um erro, acaba atraindo para si situações das mais adversas para pagar essa conta, que na realidade uma autoevangelização, uma autoconscientização seria muito mais útil. Não é fácil, mas é muito mais útil. Mas existem também aquelas que portam a autoobsessão sutil, mais difícil de ser detectada. É, no entanto, moléstia que está graçando em larga escala atualmente. Esse livro foi escrito em 80 e pouco. Cada vez mais vai ficando mais nítido aquilo que nós criamos para nós mesmos para nos atormentarmos. E às vezes nem é num passado distante. É num vacilo de um momento que a pessoa acaba embriagando e a partir daquele momento a embriaguez toma determinadas atitudes. É aquela situação que a pessoa vai na festa que não deveria ir. É aquela situação que a pessoa vai experimentar uma droga, rompe as telas de proteção da mente, processo de autoobsessão, que às vezes ele não vai conseguir se livrar mais. Então são situações delicadas e complexas que cada um de nós precisamos aprender a enfrentar para vencermos, para suportarmos, para construirmos um mundo melhor. Um médico espírita disse-nos, certa vez, que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males para os quais não existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores de autoobsessão. E muitos desses sintomas abstratos que nos incomodam muito têm tratamento nos Florais de Minas e na homeopatia. Mas nós precisamos entender
que a autoevangelização, o auto-perdão, o procurar entender os reflexos mentais é muito importante. Portanto, nós temos que procurar compreender que nós podemos nos tratar, mas também usando os remédios, principalmente os remédios energéticos e naturais, mas também nós precisamos nos tratar usando a evangelização, usando a caridade, usando o bom senso. Como ela está citando, que o médico procura, que não tem tratamento, que não tem remédio, muitos sintomas que não existe remédio químico, existe remédios na homeopatia, existe remédios nos florais. A gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar quem sabe. São cultivadores de moléstias fantasmas, vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, ou se descuidando dela, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo, e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. E aí, tem aqueles que se sentem perseguidos, ou que são realmente perseguidos. Mas a perseguição, o espírito tenta impor a ele uma determinada ideia, uma determinada situação, que não vai acontecer. Um pequeno sentimento de assim, será? Já vai trazer para nós situações que nós vamos parar, rever e tomar as atitudes mais consequentes, mais coerentes, mais compatíveis. Então todos nós temos que aprender a olhar para nosso coração, olhar para dentro de nós mesmos e procurar entender o que está acontecendo conosco. Não é simples. Por isso existem os profissionais e existe também os dialogadores nas casas espíritas, aqueles que vão atender a pessoa dentro do atendimento fraterno, vai bater um papo, vai conversar, vai ouvir o que está acontecendo. Pessoas experientes, pelo menos julgamos experientes, para entender o que o outro está sentindo. Pode ser uma auto-obsessão, ou pode ter sempre também uma obsessão. Eu acredito que mesmo nas auto-obsessões, por mais variadas que sejam, tem também o fator externo que dá aquela input inicial. O comando inicial parte sempre de um espírito que quer se vingar. Mas a pessoa já tem um campo propício a receber aquele estímulo. Então a auto-obsessão é quando você, a partir de um estímulo, você se deixa levar por aquele estímulo sem se vigiar, sem parar para refletir naquilo que está acontecendo com você. Esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes que dele se aproveitam para se aproximarem, instalando-se aí, sim, o desequilíbrio por obsessão. Acabamos antecipando aquilo que estava escrito, né? Então, como eu não decoro tudo que está aqui, então a gente acaba antecipando, ou às vezes a gente passa o olho, o cérebro capta aquela imagem, a gente antecipa. E é ruim isso, mas é um defeito que eu tenho e não consegui corrigir. Acaba antecipando, antepondo o texto da frente, mas só fica mais interessante, porque a gente já comentou aquilo que realmente vem aqui, vem confirmando aquilo que a gente tinha falado, certo? Bom, então, cria o campo para que os espíritos venham atormentar a pessoa. Já ficou claro aqui isso aqui, o desequilíbrio que cria a obsessão. E a obsessão também cria desequilíbrio. É um caminho de mão dupla. Ninguém sabe quem chegou primeiro, mas cada um tem seu motivo e ele tem que procurar se tratar o quanto antes. Então nós temos que procurar entender o mecanismo que está nos assolando e procurar nos tratar. A caridade e a evangelização são grandes caminhos que nós temos para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa luta pela nossa melhoria. E assim, o que predispõe a obsessão? É o tema do nosso próximo estudo. Não é tão grande quanto este, mas é importante que nós procuremos entender como que a sua obsessão se estabelece e quais as características, quais são as faces dessa obsessão. E depois também a gente vê quais as predisposições que nós temos. A Sueli foi muito minuciosa ao debulhar várias situações para a gente entender os mecanismos da obsessão. E depois vai vir com as técnicas de desobsessão para que nós possamos
entender como nós podemos nos ajudar, nos aprimorar e crescer para que o verdadeiro bem esteja presente em nossos corações. No site da FEB você pode encontrar este e muitos outros livros que vão te ajudar no seu processo de autodesobsessão. Trocadilhos à parte, é importante nós entendermos que faz-se sempre necessário aprendermos mais sobre nós mesmos, sobre a alma humana, e ninguém fez melhor isso do que Kardec e Hahnemann. Kardec trouxe as influenciações espirituais e Hahnemann trouxe para nós as nossas condicionantes espirituais, que propiciam ou não a obsessão, que propiciam ou não os nossos adoecimentos. Ficamos com Deus, ficamos com Jesus, que todos nós podemos ser abençoados pelos bons espíritos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para que possamos ter força para trilharmos os caminhos do bem. Obrigado pela sua companhia, deixe seu like, inscreva em nosso canal, ajude divulgando esses vídeos para que outros possam também se esclarecer como você se esclareceu. Paz e luz e as bênçãos divinas para todos nós.